E aí, galera do Universo Educação, preparados para uma viagem no tempo? Hoje, vamos embarcar numa aventura incrível para descobrir o que é a história e por que ela é uma das matérias mais fascinantes da escola. Peguem seus capacetes de explorador, porque a jornada vai começar. Muitos de vocês podem pensar: ah, história é só decorar um monte de datas e nomes de gente que já morreu. Mas e se eu te dissesse que a história é muito mais do que isso? Ela é como uma série de investigação gigante, onde nós somos os detetives do passado. É a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Tudo o que as pessoas fizeram, pensaram, sentiram e construíram. Tudo isso é história. E por que estudá-la? Simples. Para entender quem somos hoje, precisamos saber de onde viemos. A história nos ajuda a compreender nossa cultura, nossas tradições, nossos direitos e até os problemas que enfrentamos. É como ter um mapa que mostra o caminho que a humanidade percorreu para chegar até aqui. Sem esse mapa, a gente fica meio perdido, né? Além disso, conhecer os erros e acertos do passado nos ajuda a construir um futuro melhor e a não repetir as mesmas falhas. É poder para o nosso presente e futuro. Mas como os historiadores sabem o que aconteceu há tanto tempo? Eles não têm uma máquina do tempo. É aqui que entram as pistas, as nossas fontes históricas. Pensem nelas como as provas de um crime. Existem vários tipos. Primeiro, temos as fontes materiais. São objetos. Uma moeda antiga, uma ferramenta de pedra, as ruínas de uma cidade como o Coliseu em Roma, uma panela de cerâmica encontrada numa escavação. Tudo isso nos conta uma história sobre como as pessoas viviam, o que comiam, como se vestiam. É o passado que a gente pode tocar. Depois, vêm as fontes escritas. Essas são super importantes. Cartas, diários, livros, jornais, leis, até mesmo um bilhete antigo. Documentos como a Declaração de Independência do Brasil, por exemplo, nos contam exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Elas nos dão detalhes, nomes e datas que os objetos sozinhos não conseguem contar. Temos também as fontes orais. Sabe aquelas histórias que nossos avós contam sobre como era a vida antigamente? Isso é uma fonte oral. São relatos, entrevistas, lendas e canções passadas de geração em geração. Elas são preciosas porque guardam as memórias e os sentimentos das pessoas, coisas que muitas vezes não estão escritas nos livros. E hoje, no nosso mundo superconectado, temos um novo tipo: as fontes digitais. Fotos no Instagram, vídeos no YouTube, posts em blogs, e-mails, conversas de WhatsApp. Tudo isso que produzimos hoje na internet será, no futuro, uma fonte para os historiadores entenderem a nossa época. Já parou para pensar que o seu feed pode virar um documento histórico? Que loucura! Agora, com tantas pistas e tantos séculos de história, como a gente organiza tudo isso? Para não virar uma bagunça, os historiadores criaram o conceito de tempo histórico e a periodização. Não é só sobre o tempo do relógio, mas sobre as grandes mudanças na sociedade. A divisão mais famosa que vocês estudam na escola é Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga começa com a invenção da escrita, lá na Mesopotâmia, e vai até a queda do Império Romano. É a época das pirâmides do Egito, dos filósofos gregos e dos gladiadores romanos. Uma era de grandes impérios e construções monumentais. Depois, entramos na Idade Média, que muita gente chama de Idade das Trevas, mas que foi um período super rico. É a era dos castelos, dos cavaleiros, dos feudos e do grande poder da igreja. Ela termina com a chegada dos europeus à América, um evento que mudou o mundo para sempre. Aí começa a Idade Moderna. É o tempo das grandes navegações, do Renascimento com artistas como Leonardo da Vinci, das reformas religiosas e das grandes revoluções que começaram a desenhar o mundo como o conhecemos hoje, como a Revolução Francesa. E, finalmente, chegamos à nossa era, a Idade Contemporânea, que começa com a Revolução Francesa e vem até os dias de hoje. É a época da Revolução Industrial, das guerras mundiais,
da chegada do homem à Lua, da invenção da internet e de tudo o que estamos vivendo agora. Nós estamos fazendo história neste exato momento. E quem é o profissional que junta todas essas peças? O historiador? O trabalho dele não é só ler livros velhos. Ele é um investigador. Ele analisa as fontes, compara informações, questiona os documentos, porque nem tudo que está escrito é 100% verdade, né? E com muito cuidado, ele constrói uma interpretação sobre o passado. Ele não descobre a verdade absoluta, mas apresenta a versão mais provável dos fatos com base nas evidências que encontrou. E isso nos leva a um último conceito super legal: a memória coletiva. A memória não é só individual de cada um de nós. Existe uma memória que é compartilhada por um grupo, por um povo, por uma nação. São as histórias, os heróis, os monumentos e as datas que um país escolhe lembrar. O dia 7 de setembro, por exemplo, faz parte da nossa memória coletiva como brasileiros. A história e a memória andam juntas, mas são diferentes. A história é a investigação crítica do passado, enquanto a memória é a forma como nos lembramos e nos relacionamos com ele. Ufa! Quanta coisa, hein? Vimos que a história é uma ciência de detetive, que usa fontes materiais, escritas, orais e até digitais para desvendar o passado. Aprendemos como o tempo é organizado em períodos para facilitar nosso estudo e entendemos o papel fundamental do historiador e a importância da memória coletiva. Estudar história é abrir a mente, é desenvolver o pensamento crítico e, acima de tudo, é entender o nosso lugar no mundo e na gigantesca tapeçaria do tempo. Da próxima vez que abrir seu livro de história, lembre-se, você não está lendo sobre o passado, você está investigando-o. E aí, curtiram essa viagem? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo e quer continuar desvendando os mistérios do universo do conhecimento com a gente, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E claro, se inscreva no Universo Educação e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Ah, e compartilhe com aquele amigo que também acha que história é só decorar datas. Vamos mostrar para ele como é incrível. Obrigado por assistirem, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Universo Educação expandindo o conhecimento. Um vídeo de cada vez.